eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se... E agradecemos tudo aquilo que Ele tem feito por nós, porque Ele é fiel. E eu quero dizer para as irmãs, eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. E quando a irmã me convidou, estou com 13 meses de cirurgia, e eu disse para ela, eu vou. Porque eu prometi para o Senhor que eu não ia deixar de fazer a obra. Já não estava deixando para trás a obra, e agora que eu iria fazer com essa nova oportunidade a qual... Aleluia. Aleluia, nada é impossível, aleluia, para mim e para você. Porque o nosso Deus, Ele é aquele que cumpre a promessa. Aleluia, mas você não pode duvidar dela. Você não pode, aleluia, duvidar daquilo que Deus prometeu para você. Porque eu acreditei na promessa do Senhor e eu agarrei ela. E Ele cumpriu na minha vida, está cumprindo e vai cumprir até o último dia da minha vida. Prova diferente. A minha prova não é a sua prova. Aleluia. Mas eu quero te dizer que em meio à prova, à luta, à dificuldade, à perseguição, o Senhor está do nosso lado, nos ajudando todos os dias. Irmãos, olha, irmãs, a irmã disse para mim que eu contasse o testemunho. Eu tive, quando eu aceitei Jesus, o meu esposo, quando eu saí, ele saiu para o trabalho. Ele cuida de mim, ele me leva para o hospital, ele não sai de casa, ele mora comigo todo o tempo. E eu tive ele, foi o meu primeiro filho. Eu não era crente ainda, mas a minha irmã era crente, Dulce. E ela pregava para mim, Lindalva, aceita Jesus, que Jesus vai fazer na vida de Moabe. E eu não queria aceitar Jesus, porque eu era muito vaidosa. Meu filho nasceu, ele não chorou. Ele já tinha feito fezes no meu útero, e aí então ele estava já em sofrimento fetal há muitos dias. E quando aqueles médicos tiraram por parto cesariano, ele não chorou, e depois eles mostraram ele todo enroladinho e com os olhinhos fechados. E eu pensei, ele está morto. E eu estava sozinha naquela maternidade. Para mim, eu falei, Senhor, Deus dos crentes, é o meu primeiro filho, por favor, não deixe que ele morra, Senhor, por favor, que eu vou lhe aceitar. Irmãos, aquela criança nasceu de 2 da tarde, 10h30 da noite, e eu ainda não tinha visto aquela criança. Depois me trouxeram ele ficou isolado de todas as outras crianças. E aí eu abracei o meu filho, e quando eu saí daquela maternidade, depois eu tive o meu segundo filho, e dali em diante, eu não sabia que eu tinha pedra na vesícula. Então, quando eu estava com 15 dias de resguardo ali, né, de parto cesariano novamente, o meu esposo que está ali, ele me deu um soco do lado da minha barriga, e aí eu fiquei muito mal. Eu comecei a vomitar, e ele vai morrer bem devagarzinho aqui. Então eu comecei a orar ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque agora eu tenho 2 filhos e eu preciso criar os meus filhos. Então eu mandei ele chamar a minha irmã. Depois de muitos dias ele chamou a minha irmã, e ela me levou para o hospital, e eles achavam naquela época que eu estava com a gastrite, mas não era. E eles começaram a me medicar e não resolvia, e eu fui para o Valfredo. Quando eu dei entrada naquele... E ali, quando aquela médica, ela olhou para mim, disse, você vai bater uma outra agora. E quando bateu, tinha 2 pedras grandes na vesícula. E eu sentia muita dor, e os médicos disseram, não é só a vesícula que essa mulher tem, ela tem outra coisa. E quando aquela equipe de médicos, irmãos, eles disseram que eu ia para a cirurgia de meia-noite ali, ia para a depilação da barriga, para depilar toda a barriga onde ia ser aberta ali.
E quando eu cheguei ali, aquele médico perguntou o que tinha sido aquilo. E eu não queria falar que tinha sido ele que tinha batido em mim. E de repente eu fiquei com aquela enfermidade ali de repente. Mas a minha irmã contou para aquele médico. E aquele médico falou: esse homem é um monstro. Porque você, em parto cesariano, e ele deu um soco na sua barriga. Eu não quis acusar ele, irmãs. E ali eu sabia que Deus tinha um plano na vida dele. E que Jesus ia salvar através de mim. Eu não podia desistir da minha família. Eu não queria dar outro pai para meus filhos. Eu queria perseverar até o fim, como eu ouvia as irmãs de oração, as dirigentes falar que Jesus mudava, que Jesus transformava. E eu tinha essa fé, essa esperança que Deus ia fazer na vida dele. Então, quando eles fizeram aquela depilação, e eu tive sede, e eu pedi à minha irmã: por favor, Dalva, me dá um pouquinho de água, que o nome dela é Dalva e o meu é Lindalva. E ali ela me deu um pouquinho de água naqueles copinhos pequenininhos, e eu tomei aquela água. Quando deu meia-noite, os médicos vieram para me levar para a cirurgia, porque eu sentia muitas dores, irmãos, muita dor. Era dor da vesícula e o pâncreas também. Eu estava com uma doença hemorrágica. Então, quando eles disseram que iam me levar, eles perguntaram: a senhora bebeu água? E a minha irmã por trás fazia que eu dissesse que não, porque ela queria que eu me livrasse daquela dor. Mas eu lembrei do que o pastor dizia na igreja, que o crente não pode mentir. Então eu falei: sim, doutor, eu tomei água. E ele disse que não podia fazer aquela cirurgia naquela madrugada, porque quando eles me abrissem, quando foi pela manhã de 9 horas, eu entrei na cirurgia. E eles fizeram aquela cirurgia e eu entrei em coma, irmãos. Fiquei em coma por muitas horas. Entrei de 9, quando deu 9h30 da noite, eu tornei. Eu estava com dreno no nariz, uma mangueira grossa, não podia nem dar o goto. Quando eu levantei o lençol, eu estava com curativo no meio da minha barriga e estava com dreno também. E eu fiquei ali sozinha, irmão, naquele hospital. A minha irmã era uma alcoólatra. Ela foi bêbada naquele dia me levar. E ela só me visitou uma vez. E eu fiquei sozinha naquele hospital. E eu clamando ao Senhor todo o tempo: Jesus, se o Senhor tem algo na minha vida, e eu vou ser um vaso na sua mão, me tire daqui que eu irei fazer a sua obra até o fim da minha vida. E aqui para os aparelhos. E as pessoas chegavam e falavam: coitadinha dessa, essa não vai passar de hoje. Cadê sua família, moça? Eu não podia falar, eu estava com aqueles aparelhos para respirar. Mas eu sabia, e eu ouvia uma voz dizendo: tenha fé, tenha fé. E eu dizia: eu creio, Jesus, que o Senhor está aqui. Eu não sabia que Jesus falava, eu não tinha entendimento. Mas eu estava nua, irmão, em cima daquela cama, com o cabelo amarrado. E eu ouvi a voz daquele homem que falava. Ela vinha de cima a voz, que eu estava no primeiro andar do Valfredo. E ele dizia: olha como você está agora. E eu olhava para aquela cerâmica, era como se fosse um espelho, magra, com o cabelo amarrado. E eu falava para ele no meu pensamento: sim, Senhor, eu estou vendo agora. Você brincava dentro da minha casa. Você era crente na minha casa, e na sua casa você era outra pessoa. Aleluia. Eu ouvia a música do mundo, irmão. Eu falava palavrões. O meu esposo, eu discutia com ele quando ele chegava do mundo. E aí a gente ia pra tapa mesa, irmão, era coisa terrível. Mas eu estava lá na igreja. Eu falava mais para ele: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais eu serei assim. Eu vou mudar. Se o Senhor quer me fazer um vaso na sua casa, eu vou mudar. E ali entrou uma mulher chamada Marlene. Irmãos, é tão importante, irmãs, a comissão de visita, visitar alguém, é tão importante. E aquela mulher, ela entrou ali e ela disse: quem quer aceitar Jesus?
Ia falar. E ela orou por mim. Irmãs, ela todo dia ela me visitava, ela me beijava. Ninguém nunca tinha me beijado na igreja, nunca tinha me abraçado. Porque quando a gente falava de abraço, as irmãs pregavam, algumas irmãs sem sabedoria, que era abraço de tamanduá, que era falsidade. Então as irmãs não tinham costume de abraçar. Então eu aprendi aquele costume. Mas um abraço é importante. Muitas das vezes você dentro da sua casa, mas ninguém te dá um abraço. Obrigada, irmã. É verdade. Mas aquela mulher, ela beijava a minha testa. Ela levou roupa para mim, levou copo, levou tudo que eu precisava. Mas um dia ela disse: olha, irmã, quando eu voltar, você não vai estar mais aqui. Você já vai ter tido alta. Mas eu não quero que você esqueça dessas palavras que eu vou lhe falar. Ainda que tua mãe te abandonou, não esquecerei de ti. Aleluia. E essa é a última oportunidade que Ele está te dando na terra. Não se desvia, porque se desviar, vai morrer. Eu agarrei aquela palavra e eu disse: sim, irmã, tudo bem. Eu vou ficar firme. Eu já estava falando, já tinha tirado o dreno do nariz. Das tripas ainda não, porque ainda estava aqui do lado. Então ali aquela casa. Meu filho Michel, ele não ficou comigo porque ele era muito gordo e eu não podia pegar peso. E ele ficou com a minha irmã. Eu queria tanto ter cuidado dele, ter amamentado ele, mas eu não pude por causa da medicação que eu tomei. Eu passei 15 dias sem beber água, sem se alimentar em cima de uma cama. Dependendo das pessoas que botassem uma paradeira ou que desse um banho em mim, eu dependia daquelas pessoas para tudo. Mesmo que a minha mãe me abandonasse, ele não ia me abandonar, então eu estava segura e estava crendo na promessa dele. E depois daquela panqueatrite, eu tive a primeira hérnia. Quando eu tive aquela hérnia, tive o meu terceiro filho. Depois do terceiro filho foi que aquela hérnia surgiu. Depois da panqueatrite, engravidei novamente e tive Miqueias. Ore por ele. Sexual. Eu saí de casa agora. Ele ia voltar para a praia. Ele chegou hoje pela manhã. Ele é o meu caçula. E eu beijei. Porque ele disse que Deus deu um livramento a ele. Uma pessoa foi morta do lado dele e ele não correu. E ele disse que apareceu um homem e falou para ele: fique quieto, não corra. E ele ficou quieto. E aquela bala não pegou nele. Porque eu amo meu filho. Irmãos, olha, a base da sua casa é a sua família. Eu amo meu filho. Eu saio com ele nas ruas de cabeça erguida. Porque eu amo muito todos três. Então, quando eu tive Miqueias, apareceu aquela hérnia. E eu passei 12 anos com aquela hérnia dentro de mim. E os médicos não queriam fazer aquela cirurgia, eu cirurgia. E eu fiquei com aquela hérnia. Então eu conheci uma enfermeira e ela me ajudou, me mandou para o Nofro Lopes e eu fiz aquela cirurgia. Mas depois de uns anos, irmão, voltou novamente, voltou maior e voltou pior do que a primeira. Foi essa outra cirurgia que passei agora, que faz 3 meses que eu estou cirurgiada e ainda sinto muita dor. Porque dói muito, e o cirurgião disse que é normal, porque o corte foi no dia 1º de novembro desse ano, irmãos. Irmãs, eu comecei a sentir uma dor e a vomitar. E quando eu comecei a vomitar, aquela hérnia não entrou mais para dentro, ela saiu para fora. Ela era muito grande. E eu fui para o hospital no dia 1º de novembro, foi o dia do meu aniversário. O meu filho mais velho disse: mãinha, hoje eu não tenho dinheiro para comprar um bolo para a senhora. A senhora vai cozinhar o feijão verde e eu venho para casa do trabalho para almoçar com a senhora. Tá bom. E aí a gente preparou o almoço, eu lavei roupa, normal, um dia normal. Quando ele voltou para o trabalho, eu passei a sentir aquelas dores e eu fui para a emergência. Quando eu cheguei lá, minha outra nora, eu tenho 2 noras,
E a minha outra nora chegou e falou para o médico que era gastrite, que eu tenho gastrite, e ela falou: doutor, é porque ela é teimosa, era a hérnia novamente. Então, quando aquele médico, ele olhou assim para mim, ele disse: então ela vai morrer. Porque como é que ela sabe que tem uma gastrite, ela toma refrigerante e come besteira? E eu gritando, mas fiquei pálida, gritando. E ele dizia: calma, mulher, você vai tomar Tramal. Tramal é abaixo de morfina. Então você vai ficar boa. E eu... Quando foi no dia 2 de novembro, eu voltei para a emergência de novo do pau-brasil. E quando eu cheguei lá, minha sobrinha falou com a médica e disse para ela que eu não tinha como voltar para casa, porque eu estava sofrendo muito com aquela dor. E ali, irmãs, aquela médica discutiu com a minha sobrinha, porque a minha sobrinha viu que o meu caso era sério. E ali em diante, aquela médica disse: quando eu sair de casa para ajudar alguém, esse alguém é a senhora. Vou ligar para o Deoclésio e se alguém atender, a senhora vai ser transferida e vai fazer a cirurgia ainda hoje. Eu fiquei feliz. Isso Deus tinha usado um vaso para mim no ano de 2020 e tinha dito para mim que o processo era grande e também lento, mas eu ia passar por uma situação e Deus, Ele ia estar do meu lado e eu confiasse, porque Ele iria estar lá comigo. E ela disse: não vai ser só este processo, ainda tem mais processo. E o que eu faço? Agradeço. Eu agradeço. E não paro de fazer a obra, irmãs. E eu não paro de visitar. Porque eu ouvia os irmãos que passavam pregando na igreja: você quer visitar ou quer ser visitado? É melhor não olhar. Então faça a obra. Não olhar, eu não vou porque aquela pessoa não faz e não vai. Faça você. Não espere. Aleluia, faça você. Eu não sei ler, irmãos, mas o Senhor me ensinou a ler a Bíblia, porque eu pedi para Ele. Eu sou analfabeta, mas Ele me ensinou porque eu pedi para Ele e Ele fez na minha vida. Então ela apodreceu, irmão, uma parte do meu intestino ficou da cor do carvão. E quando eu cheguei naquele Deoclésio, irmãs, aquele médico me ajudou a subir na cama, me ajudou a descer daquela cama, e era bem grandona aqui assim. E ele disse: aguarde que está chegando a sua hora. Não demorou meia hora. Eu fui para aquela cirurgia. Colocou um dreno, outro dreno, né? Glória a Deus. Eu fiquei 14 dias com aquele dreno, drenando toda aquela secreção. E quando eu acordei, o médico disse: a senhora sabe que tipo de cirurgia foi feita? Eu falei: não. Foi uma cirurgia muito grande, muito complicada, dona Lindalva. E agora? 6 meses de repouso total, porque a senhora ainda pode ter outra hérnia. Eu falei: tá bom, doutor. Deus, o Senhor Jesus Cristo passou comigo nessa hora. Ele falou para mim, Ele me prometeu que Ele ia estar do meu lado e não ia deixar eu morrer. Glória a Deus. E aquele médico, ele falou: se aquela infecção tivesse tocado nos outros órgãos, eles não poderiam. Se o processo é grande e é lento, eu tenho que passar. Gastrite, 3 problemas. Para o Senhor não é nada. Se Ele quiser, Ele cura. Se Ele também quiser que eu passe pela mão dos homens, eu vou passar. E se eu morrer, se eu partir, eu vou partir feliz. E eu digo para o meu filho: as minhas orações, porque Jesus vai trazer você de volta. Eu falava ali na igreja, irmãs, que se o inimigo destruir a nossa família, ele destrói a igreja.
Eu falava ali no culto da família. Hoje não está assim. Nós somos bênção na igreja. Nós somos bênção no celular para as pessoas. Mas dentro da nossa casa, nossos filhos, nossos esposos. E eu ouvi a história dela. Eu falei, Senhor, me dê sabedoria. Quando alguém chegar pedindo um conselho, peça a Deus sabedoria. Porque se for uma nécia, ela vai dizer, deixa teu marido, mulher, arruma outro. Se arrume, se pinte, fique bonita, emagreça, vista a roupa assim, assim, assim. Esse conselho não é de Deus, irmão. Porque o Senhor não destrói uma família para construir outra, não. É verdade.